Depois de uma eleição daquelas, bem disputada, o que vem? Bom, para o cronista Salvador Mor, a resposta é bem óbvia: vem o carnaval. Só que na crônica dele, o carnaval não é só uma festa para a gente esquecer dos problemas. É muito mais que isso. Vamos entender juntos como ele usa um desfile de escola de samba totalmente fictício para criar uma das críticas mais inteligentes e, olha, mais engraçadas da nossa política. Para a gente entender o tamanho da genialidade dessa crônica, a gente precisa lembrar o que o carnaval realmente significa, né? Como já dizia o mestre Joãozinho 30, é aquele momento do ano para a gente se livrar das amarras, para poder sonhar um pouco, para fugir da dureza da vida real. E é exatamente esse o cenário que o Salvador Moro usa e que ele vira de cabeça para baixo, com uma maestria incrível. E aqui está a grande sacada do texto. O carnaval não chega para apagar a política da nossa cabeça. Pelo contrário, ele chega para ser um espelho dela, um espelho bem irônico. A avenida se transforma num palco gigante, onde as brigas, as mentiras e os absurdos da política não são escondidos. Eles são, na verdade, celebrados com muita ironia. A folia vira uma ferramenta poderosa de comentário social. Então, vamos lá, o desfile começa. A narração nos joga direto para a avenida. E a primeira imagem já vem com o pé na porta, criticando um problema que, infelizmente, a gente conhece muito bem no Brasil. Vamos ver como essa sátira se desenrola. Imagina só a cena. Abre o desfile a comissão de frente, que é sempre a parte mais chique, o cartão de visita da escola. Mas aqui, ela é formada por quem? Políticos condenados, cumprindo pena com serviço comunitário vestidos de gari. Aquelas figuras poderosas, de repente, estão ali varrendo o chão. É o primeiro soco no estômago, a primeira grande piada do desfile. Mas, claro, a coisa não para por aí. Enquanto eles varrem, os políticos começam a juntar do chão notas de dólar. E aí, o texto solta a pergunta que ecoa na cabeça de todo brasileiro. Esse serviço comunitário, na verdade, vira a repetição do mesmíssimo crime, só que agora em plena luz do dia, na frente de todo mundo. E a crônica resume a história da corrupção como se fosse uma peça de teatro. Primeiro, eles juntam o dinheiro todo num baú. Depois, vem uma cortina de fumaça e, puf, o baú some. Mágica? Quase. Porque ele reaparece logo depois, mas agora os políticos estão presos dentro dele, como numa jaula. E para fechar, quem assume a comissão? Juízes de toga preta. É uma metáfora poderosa, não só sobre crime e castigo, mas sobre a dança das cadeiras do poder. Depois da crítica à corrupção, o desfile segue para outro tema central daquele momento pós-eleitoral: a polarização. A avenida agora se prepara para mostrar um retrato do nosso país rachado. Olha que imagem forte! A porta-bandeira dança com a bandeira do Brasil, o nosso maior símbolo. Só que um jogo de luzes começa a mudar as cores dela. O verde e o amarelo vira vermelho, depois azul, rosa, até virar um arco-íris. Isso representa a disputa pela identidade nacional. A ideia de que o Brasil não tem mais uma cor só, mas é um mosaico de visões diferentes e muitas vezes conflitantes. E esse conflito fica bem explícito na ala seguinte. De um lado da avenida, o pessoal de amarelo batendo panela. Do outro, o pessoal de vermelho. Cada grupo com seu grito de guerra pedindo a saída de um presidente diferente. É uma caricatura, claro, mas é um retrato muito fiel das manifestações que a gente viu no país. A divisão é clara, a gente vê e ouve. E aqui vem o pulo do gato. De longe, os gritos de protesto que são opostos começam a se misturar. Fora Dilma e fora Temer se transformam num som só. Fora, fora, fora. É genial. Na raiva que um sente do outro, os dois lados acabam se unindo, sem querer, num único coro de rejeição. É uma união irônica que define perfeitamente o espírito da nação naquele momento. Bom, deixando a divisão política de lado um pouco, o desfile foca agora nos carros alegóricos. E é aqui que a crônica do Salvador Mor começa a cutucar algumas ilusões que a gente tem sobre o Brasil, questionando o que significa de verdade essa tal grandeza do nosso país. O primeiro carro já é uma obra de arte da ironia. O nome dele é Brasil, País do Futebol. E o formato do carro? É a taça da Champions League, um título que o Brasil, como país, não pode ganhar. E em cima dele, só figuras polêmicas ligadas a fracassos recentes. E ainda tem a piadinha de que o Neymar foi colocada na parte de baixo por precaução. É uma crítica direta àquela mania de se agarrar a uma glória que talvez já não seja mais a mesma. Na sequência, vem a ala gigante pela própria natureza. Aqui a piada é levar o verso do nosso hino ao pé da letra. A grandeza do Brasil é representada por pessoas literalmente grandes.
brasileiros com mais de 2 metros de altura. É uma metáfora hilária para nossa superficialidade, para a ideia de que a aparência de ser grande já basta, mesmo sem ter conquistas reais. E aí vem o comentário mais afiado de todos. Quase como uma nota de rodapé, o narrador diz que os verdadeiros representantes da grandeza do Brasil, cientistas, vencedores de prêmios importantes, gente dos Médicos Sem Fronteiras, não foram encontrados ou não aceitaram o convite. A ausência deles diz tudo. O desfile celebra uma grandeza vazia, enquanto a grandeza de verdade está por aí, trabalhando em silêncio, bem longe dos holofotes. E agora a gente chega no clímax, no momento final do desfile. A corrupção, a divisão, as ilusões. Tudo isso preparou o terreno para a declaração final da crônica. Uma sátira devastadora sobre a figura do presidente e, mais do que isso, sobre a utilidade de todo o sistema. Então entra na avenida o último carro, e ele é imponente. Uma réplica perfeita do Palácio do Planalto. A avenida inteira para, a atenção se volta toda para ele. O palco está montado para a grande surpresa final que a crônica guardou para a gente. E a revelação é brilhante. Lá na sacada do palácio aparecem os 2 candidatos da eleição. Mas, por um truque de luz, cada pessoa na arquibancada só consegue ver o seu candidato preferido. É uma ilusão de ótica perfeita. Cada um vê o presidente que quer ver. Isso captura com perfeição a essência da polarização. A gente vive em bolhas e só enxerga a realidade o que a gente quer. E aí, quando a gente acha que já entendeu tudo, a crônica dá o golpe de misericórdia. O narrador explica que, com a eleição ainda em disputa e os sucessores legais de férias, o Brasil está de fato sem presidente. E a conclusão é a frase mais crítica de todas: falta que não faz. É a punchline final. A sátira Zimor sugere que, no meio de tanta bagunça, a figura do presidente talvez tenha se tornado irrelevante. É uma crítica não a um governo, mas a todo o sistema presidencialista. E assim termina esse desfile incrível de Salvador Mor. Com a fantasia e o riso do carnaval, ele vai desmontando as estruturas do poder, a polarização e os nossos mitos. A crônica mostra que o humor não é só entretenimento. Talvez seja a ferramenta mais afiada que a gente tem para expor a verdade sobre o poder. Fica aí a reflexão.